Bem-vindos ao Pode Suprir. Eu sou Karina, sou diretora da Suprir, sou responsável pelo departamento comercial, marketing, qualidade e RH. Hoje nós estamos aqui estreando o Pode Suprir. É um podcast que ele foi criado para trazer conteúdos, informações para os nossos parceiros, clientes, porque a gente via muito a necessidade disso. Quando a gente ia buscar, tirar uma dúvida, a gente tinha muita dificuldade em encontrar conteúdos. Então, a intenção desse podcast é a gente conseguir trazer conteúdos relevantes para os nossos parceiros. Então, nós vamos falar aqui sobre mercado, sobre produtos, sobre os processos do dia a dia, né? Contábil, fiscal. Então, tudo isso. E se vocês tiverem sugestões para a gente, alguma coisa que vocês acham relevante a gente trazer, também vocês podem dar sugestões e trazer, que a gente vai organizando para trazer aqui os conteúdos para vocês. E aí, hoje, não podia ser diferente, eu trouxe dois grandes participantes aqui, né? Então, eu estou aqui com a Carolina. Ela é formada em Economia pela Unesp de Araraquara, tem MBA em Gestão Financeira, Consultoria e Auditoria, tem MBA em Gestão de Negócios e ela hoje é a diretora responsável pelo Departamento de Compras e Comércio Exterior. Bem-vinda, Carol. Também é importante falar, mãe de duas princesas, também é mãe de um coelho, um passarinho e um cachorro. Tudo isso é a Carol. Bom dia, obrigada pelo convite. Muito bom. E aqui, do outro lado, nós temos o Lucas. Ele é formado em Administração de Empresas pela FGV em São Paulo. E ele é diretor responsável pelos departamentos de Logística, TI e Administrativo Financeiro. Pai do Gael, um golden bem tranquilinho, né, Lucas? Agora a gente coloca a foto dele aqui para vocês conhecerem. A gente traz ele no podcast para vocês conhecerem. Ele, inclusive, já veio participar aqui no dia a dia, né? Isso, de vez em quando o Lucas traz ele também como mascote aí da Suprir, né? Hoje, falando um pouquinho da Suprir, né? A gente tem aqui o Grupo Suprir. E o Grupo Suprir, ele contempla a parte de borracha, que a gente tem duas marcas, que é a Transpower e a Cope, né? Então, nós temos mangueiras hidráulicas, correias, terminais, mangueiras industriais, PVC. Esqueci alguma coisa? Não. Na parte do inox... lençol de borracha. Lençol de borracha, é verdade. Na parte do inox, a gente tem tubos, chapas, perfis, as conexões Panda, né? Também uma marca nossa, bastante conhecida. Mais alguma coisa? Conector flexível. Conector flexível, BFM, né? Um produto exclusivo aqui da Suprir, né? E temos agora, né? Uma novidade... que poucas pessoas sabem, a parte que é a Nord. Lucas, conta aí pra gente da Nord, o que nós temos. A Nord, vocês já estão vendo um produto da Nord aqui, né? A Karina fez questão de colocar nessa parede. A Nord é uma empresa nova, então, como a Karina falou, do Grupo Suprir. E o nosso objetivo aqui com a Nord é trazer produtos pro nosso país que ainda são pouco explorados, né? Então, produtos para arquitetura e construção. E produtos com foco de trazer aí uma vida útil longa, pouca necessidade de manutenção, né? E também uma estética bonita, né? Então esse produto aqui, você vê que ele tem a madeira na composição dele, ele tem madeira, tem outros aditivos também para dar essa durabilidade, para ele ser usado em fachadas, um produto que pode ficar exposto no tempo, chuva, sol, enfim, com todas as adversidades aqui que a gente tem no nosso país. E a vida útil dele é de mais de 20 anos, né? Então, assim, a gente começa a Nord trazendo, né, esses produtos para fachadas, né, que é a madeira ecológica, mas estamos olhando ali, já estamos pensando em outros produtos, né, para compor esse portfólio, pensando sempre nessa questão de trazer um uso, uma fácil aplicabilidade, né, com pouca manutenção. Muito bom. Gente, aí hoje o nosso tema do podcast é Suprir e a nova gestão, os desafios do mercado e a busca pela inovação. E eu trouxe aqui, para a gente começar aí a debater sobre o assunto, uma publicação da redação da Exame, em que ele mostra que, no Brasil, 90% das empresas têm perfil familiar, segundo os dados do IBGE.
Além de responder por mais da metade do PIB, as empresas familiares também empregam 75% da mão de obra do país. Porém, um dado preocupante é que um estudo do Banco Mundial mostra que apenas 30% das empresas familiares chegam à terceira geração. E apenas metade disso, 15%, sobrevivem a ela. Então, assim, são dados muito expressivos, de muita importância. Eu até semana passada, estava no Recife, né, fazendo uma viagem, conhecendo alguns clientes. E quando você vai, né, fiquei pensando sobre isso, realmente você vê isso, né? A maioria das empresas, eu acho que 98% das empresas que eu visitei eram empresas familiares, né? Então, eu falei, gente, realmente tem tudo a ver. Né? A reportagem realmente mostra a realidade mesmo, né? E aí, a minha pergunta é, por que é tão difícil sobreviver às gerações? Carol, conta aí, o que você acha? Bom, eu acho que uma das dificuldades é preparar a sucessão para isso. Normalmente, as empresas familiares, elas nascem de uma maneira não tão planejada, focada muito no desejo e no objetivo de uma pessoa. Então, ela é muito personificada. E aí, a hora que essa empresa, ela começa a crescer, essa pessoa que é ali o presidente, que sempre fez tudo, que sempre entendeu tudo daquela empresa, normalmente sempre muito centralizador, ele não está preparado, muitas vezes, para ir disseminando cultura, e trabalhando a cultura para as outras camadas. Ele não está preparado para ir treinando, para ir descentralizando. E a hora que chega a segunda geração, essa segunda geração, normalmente, não tem a pessoa na segunda geração, ela não tem, às vezes, os mesmos objetivos, os mesmos desejos e os mesmos pensamentos. E aí você não tem imagino eu, né, uma cultura bem enraizada, objetivos, um planejamento estratégico bem desenhado dessa empresa. A hora que a pessoa da segunda geração chega, não por demérito dela, porque eu acho que ela também passa ali por desafios difíceis, né? Ela vai tentar ali assumir um papel que não foi nem desenhado para ela, e ela chega e ela tem essa dificuldade, eu acho, de seguir com essa empresa, de seguir com esse projeto. Porque muitas vezes a empresa familiar, ela acaba sendo um projeto, embora seja uma empresa, ela é um projeto ainda muito pessoal, né? Ela está ainda muito, acho que, pautada, estabelecida na pessoa, na figura ali do fundador e que normalmente é uma pessoa muito presente, né? Acho que tem mudado, né? Acho que hoje as empresas estão, as pessoas fundadoras, né? E líderes, ou CEOs, ou presidentes, ou donos, né, dessas empresas familiares estão mudando um pouco isso, mas a gente ainda tem, né, esses traços. Então, talvez seja essa a dificuldade. O que vocês acham? Até diria, eu penso também que a dificuldade da sucessão vai ditar aí como essas empresas, né, muitas delas não sobrevivem, e eu acho que é importante ser pensado que a empresa tem que sobreviver apesar da gestão que está ali naquele momento, né? Apesar daquele fundador que pensou aquela empresa, né? Então, assim, já na primeira geração, né, tem que ter esse pensamento de são empresas muitas vezes, né, que mais de uma pessoa ali da família trabalha, né? Às vezes irmãos, pai, filho, né? Então, tem que ser pensado, né, já ali nos primeiros anos dessa empresa, como você ter, assim, relações ali que funcionem, né? Então, assim, um acordo, né, entre eles que pode ser escrito, mas também muitas vezes não é escrito e funciona, né? Assim, aqui no nosso caso, a gente sabe que tinha um acordo do nosso pai, que não era escrito, né? Mas tinha um acordo, assim, de essa preocupação de no início não trazer outras pessoas da família, que fez sentido, né, durante muito tempo. Fez sentido, né, de estar só os dois sócios fundadores aqui. E nesse acordo, né, eu vejo, assim, importante ser pensado quais critérios as pessoas da família têm que ter para trabalhar, né? Como se pessoas da família vierem a trabalhar nessa empresa, qual que vai ser o passo a passo, né? Como que ela vai entrar na empresa, né?
quais vão ser as responsabilidades delas, como elas vão ser medidas, né, por isso. Como elas vão se preparar para isso, como né? vão se preparar, o que ela tem que fazer. Então, muitas empresas têm, né, já no Brasil eu vejo que tem esse acordo de que quando alguém da família vier a trabalhar, ela tem que ter passado já por outras empresas, né, já pelo mercado. Isso é importante. Mas eu vejo assim que essa importância para independente da segunda geração da família assumir a empresa ou essa empresa se profissionalizar totalmente e a família ali, boa parte da família ficar só como, né, acionista, né, seja no conselho, né, não participar ativamente da gestão, isso é importante para a longevidade da empresa. Concordo muito. E é uma coisa, né? A gente viveu isso. Lembro quando o nosso pai faleceu, a preocupação nossa era, né? O que é a Suprir sem a figura dele? Porque normalmente são figuras muito importantes para a empresa e para o dia a dia. Então, acho que isso é muito importante, realmente, esse preparo, né? E esse combinado entre as partes. E pensar que a gente não vai durar para sempre, né? Então, assim, isso foi uma verdade, né? Assim, era um pensamento aqui na Suprir interno e também fornecedores, né? Partes relacionadas de que a figura, né? Dos sócios era muito importante. Isso é muito bom, né? Mostra, né, o empenho, a força dos dois. Mas também a gente tem que ter essa preocupação da empresa sobreviver apesar da gente, né? Então, assim, se um dia a gente não estiver aqui, a empresa é mais importante do que tudo isso. Então tem que ter essa preocupação nossa. A vida útil da empresa não pode ser a vida útil da pessoa, né? Assim, não pode ser... Um tema, assim, frequentemente debatido é em relação aos conflitos familiares, né? Como não deixar que os conflitos familiares interfiram na empresa. É difícil também, né? Eu vejo que é uma dificuldade grande, né? Muita gente não consegue separar. Olha, agora que eu tenho um conflito ali na família, mas eu não posso trazer para a empresa, ou o contrário também. Se existe uma divergência ali na empresa, eu não posso levar aquilo para a família, né? Como que vocês veem isso? Eu acho que a primeira coisa é o que o Lucas falou, né? A questão dos combinados. Então, isso eu acho que é fundamental, né? Ter esses combinados muito claros. Mas, nossa, eu acho que realmente é um tema difícil, mas eu acho que é treino. Não é... Porque a gente é pessoa, a gente tem sentimento, a gente tem o nosso dia melhor, o nosso dia pior. E a gente não veste máscara, né? Então, eu acho que é treino. É saber chegar na reunião de família e não ficar falando da empresa. Em outros momentos, se cada um tivesse num outro ambiente corporativo, talvez a reunião de família ia ter assunto do dia a dia ali de cada um, mas nesse caso, como esse dia a dia pode gerar algum conflito, pode gerar até mesmo algum excesso de carga ali, né, de você ficar levando realmente o trabalho, levar uma discussão de negócio para o ambiente familiar, então é tentar separar. Então, no almoço de domingo, poxa, não vamos falar muito, né, de negócio. E no negócio, você fala um pouquinho ali da vida pessoal, que também é normal num ambiente corporativo, as pessoas chegarem e contarem um pouco o que aconteceu no seu final de semana, na sua viagem de férias, mas também não trazer muita carga. Mas eu não sei, eu acho que não tem uma receita, assim, ler um livro e aprendeu, né? Eu acho que é treino, é dia a dia, e se lapidando, e vendo os acertos e os erros e ir melhorando a cada dia, e tentando separar, e tentando aprender a trocar esse chapéu. Eu acho que é com o tempo, é com a maturidade. Eu acho que a gente vai evoluindo nesse sentido, né? Concorda, Lucas? Não, é erro e acerto mesmo. É entender que no início você vai ter, sim, essa grande dificuldade, isso vai impactar na relação familiar e tá tudo bem, né? Você não tem que se exigir muito, né? Mas a cada situação você vai entendendo como lidar com isso. Você sabe que tem uma grande vantagem, eu penso, na empresa familiar, que tem situações, né, que se você fosse, né, lidar com uma gestão profissionalizada, né, você tivesse que dar um feedback para uma equipe ali de gerentes, diretores,
você provavelmente, assim, teria um cuidado talvez muito maior, né, em como falar. Em irmãos, gente, a gente tem uma relação, quando a gente tá entre irmãos, já conhece como a que gente é vai direto reagir. mesmo, né? A gente fala direto, Tem né? menos dedos. Tem menos dedos, né? Então a gente consegue ser mais rápido, talvez, assim, a gente é mais direto nisso. Mas talvez, sabe que talvez tenha uma coisa, não sei se vocês observam isso, eu acho que às vezes a gente até se elogia menos do que se fôssemos só colegas de trabalho. Às vezes eu vejo isso, que eu erro, às vezes eu falo assim, poxa, um irmão fez um negócio muito legal, assim, putz, é um super parabéns. E se fosse alguém da equipe, você ia, nossa, parabéns, foi genial, tal. E aí, às vezes, pro irmão, a gente não sei se é só meu. Às Acaba vezes, passando, né? Você passa, não faz... assim. E eu falo, poxa, acho que às vezes falta isso, né? Verdade. Da minha parte, pelo menos. Você elogiar mais, verdade. reconhecer mais, enaltecer mais, assim. Que você fala um negócio que nossa, que você fica super orgulhoso daquilo. Pô, seu irmão que fez, né? Mais do que seu colega de trabalho, é seu irmão, sua irmã que fez e elogia pouco. Fica a dica Fica a aí, dica. né, pessoal? Empresas familiares, né? Elogie. O feedback positivo é muito importante. Não só as críticas que acontece também. Mas Coisa os de irmão, positivos. né? Coisa de irmão. E a gente depende disso, a gente quer, né? A gente quer sentir que o nosso trabalho, né, que tá sendo efetivo, e a gente gosta, né, de ouvir o feedback positivo. Sim, e também a crítica, né? A gente talvez ser menos resistente à crítica, né? Porque se a pessoa tá te levando aquilo, é porque ela quer o bem, né? Ela quer algo pro melhor. Então, talvez também a gente, às vezes, não ser tão resistente à crítica, né? Porque... Claro que, com certeza, principalmente se é o seu irmão, ele tá vindo com uma crítica, é algo construtivo, né? Então, é algo que você tem que parar, olhar e falar, poxa, se ele tá me falando, eu preciso pensar sobre, né? Então, eu acho que é isso. Mas uma coisa que você falou bastante, algumas pessoas já me perguntaram, como que é o almoço de domingo, né? Eles falam, como é o almoço de domingo? Vocês falam de trabalho, não falam de trabalho? É claro que a gente fala de trabalho, né? De vez em quando, né? Uma coisa boa, né? Uma coisa que aconteceu boa, que você lembrou. Nossa, lembrei de falar, essa semana aconteceu isso e tal. Mas é claro que você não vai falar aquela coisa chata, que desagradou. Você não vai falar ali no almoço de domingo, não tem por que você fazer isso, né? Isso você deixa pra falar na segunda-feira, né? Então, assim, mais uma coisinha ou outra a gente acaba falando, mas não fala só disso, não. A gente evita até. Acho que a gente fala bem pouco, né? Bem pouco. E coisas ruins a gente realmente não leva pra fora, assim, né? A gente fala de coisas boas, né? Geralmente aquele acordo deu certo, né? Que às vezes não deu tempo de falar durante a semana. Porque também no dia a dia aqui, às vezes também as pessoas, às vezes até meu marido me fala, aconteceu alguma coisa, ele tá sabendo e eu não, da família. Aí, mas como que você não tá sabendo? Eu falo, gente, não dá tempo. Não dá tempo da gente falar coisas da família, né? Aqui no trabalho. Então, acho que quando a gente tá no almoço de domingo, aí é o tempo que a gente tem pra falar da família, do que aconteceu na família, né? Então, não dá tempo de falar muito de trabalho, realmente, né? Aí tem as crianças também, né? Os cachorros, aquele vulgo. E é uma coisa interessante, que acho que isso é saudável, né? Assim, isso, independente da gente trabalhar junto ou não, a hora que tá no almoço de família, com a família toda, você não vai falar de coisas ruins da semana, você não vai levar, independente não tem necessidade de trabalharmos juntos ou não, né? Não tem necessidade, você não vai, você quer levar uma energia boa, você quer contribuir pra que todo mundo saia feliz do almoço. Então, você não vai falar de coisa que deu errado. Vamos falar do que deu certo, né? Eu acho o momento é pra descompressão naquele momento, né? Eu acho que assim, eu acho que a gente trabalha isso bem. Eu acho que estamos positivo aí. E isso, voltando na pergunta anterior, isso vai editar essa família que trabalha na gestão e tem uma relação familiar importante, isso vai editar ela conseguir levar isso por muito tempo. Né? Se ela consegue separar ali os papéis. Pela descompressão que você falou, né? Você tira aquela né? É isso aí. Sim. Bom, aí falando de futuro, né? As estratégias para o sucesso e para a gente conseguir aí, né? Alcançar outras gerações. A gente falou sobre sucessão, né? E aí a pergunta mas eu acho que é uma dúvida geral. Quando começar
isso, né? E eu acho que até a gente, né? Tem hora que eu fico na dúvida também, gente, será que a gente não já devia estar planejando mais isso, né? Quando começar isso? Porque a gente, na verdade, não sabe o dia de amanhã, né? Então, assim, quando começar? Quando que é a hora? Como eu descubro a hora de começar? E como começar, né? Fala aí, Lucas. Eu penso que o quanto antes, né? Então, assim, isso não vai ser sucessão, não vai ser assim, você necessariamente tem a ver com a família, né? Então, sucessão pode ter a ver com você identificar ali funções importantes que independente de você estar ou não na empresa, né, aquilo precisa, né, continuar acontecendo, você tem que identificar ali na equipe quais pessoas podem ter esse conhecimento e já hoje, né, você conseguir treinar essas pessoas para isso, você ter os seus backups, né? E então isso é muito importante, né? Você enxergar na equipe, né? Seja um momento que você está viajando, você não está ali, né? As coisas precisam, né, se desenrolar. E agora, do ponto de vista de família, o acordo ali entre os sócios, né, as regras, e isso já é um passo muito importante para a sucessão, porque pode ser que essa família vai querer ou não fazer parte dessa empresa, né? Vocês que estão com crianças pequenas, né? Vocês, né? Se eles ainda não sabem o que eles vão querer fazer, vocês muito menos, né? E se eles não quiserem estar aqui, tá tudo bem, né? É o direito deles, né? Exatamente. Então, mas caso eles queiram, né? A gente já tem que pensar como que isso vai ser feito, né? Isso acho que a gente tem que pensar já hoje. Então, o quanto antes as empresas, né, se anteciparem com esse acordo, com essas regras, elas vão ter mais chances aí de sobreviverem. Uhum. Concordo. E sobre a política, né? Ter uma política muito clara, né? Eu acho que isso é o mais importante. Ter a política muito clara, as regras, né? Como fazer isso, Carol? Hoje em dia a gente, né, tem muitas empresas também especializadas que podem ajudar, né? Acho que um caminho é começar com a governança, né? Que a gente tem aí começado com isso. O que você fala pra gente aí sobre? Eu acho que o papel de um terceiro, né, de uma pessoa externa é importante, porque eu acho que ele vai trazer um ponto, né, um contraponto, ele vai fazer a gente refletir, às vezes, um pouco além do nosso horizonte, porque ele não é um grande entendedor do nosso negócio, mas ele tem uma visão de mercado mais geral, né? Eu acho que sim, eu acho que é válido um apoio externo, seja de advogado, que já viu coisa que deu certo e errado, seja de uma consultoria. Eu acho que contribui, expande os horizontes, traz uma experiência que a gente aqui não vai ter, porque é uma situação, a gente já passou pela sucessão, a gente entrando, mas a gente não passou pela sucessão da gente para frente, né? Então, a gente não tem essa experiência, não tem essa expertise. Então, eu acho que faz sentido. E a governança, né? O caminhar da governança, que não é um caminhar curto, né? Ele também vai ganhando maturidade, vai ganhando corpo, e dar os primeiros passos, que é o que nós fizemos, né? Damos os primeiros passos, também é importante para você começar a olhar a empresa de uma maneira menos calorosa, né? De uma maneira mais centrada, mais orientada para resultado, para longevidade, rentabilidade, olhar performance, né, da equipe de uma maneira mais assertiva, enfim, então acho que isso também, eu acho que é um primeiro passo, né, olhar a sustentabilidade em si do negócio, eu acho que começa por aí mesmo. E aí, uma coisa que é muito importante em todas as empresas, mas na empresa familiar isso é muito assim, né? E aqui eu escuto muito isso. É sobre a cultura e os valores. E aí, assim, ao longo das gerações, como a gente conseguir manter isso, né? Mudando a sucessão, como manter aquela cultura que já era da família, que veio para a empresa. Como fazer isso? Isso é um grande desafio, né? E isso da cultura. E alguns empresários, às vezes, sentem que a cultura dele está sendo sequestrada. Às vezes, ele tem que lidar ali com muitas pessoas e cada um tem um jeito de pensar, né? E a sensação é que, às vezes, aquilo, né, que vem lá de trás, né, das gerações passadas, vão se perdendo.
E eu penso que a forma de manter isso então eu acho que você ter bem claro para todos quais são os seus valores, né? O que não é negociável ali. Então alguns valores são realmente, né? A gente não... acho que a gente tem que ter isso, ó, né? Quebrou alguns princípios nossos, né? Isso não tem negociação, né? Tem que estar aqui quem respeita, né, esses valores. E o mais importante, penso, seja o fundador, ou seja, quem está assumindo essa gestão, é dar o exemplo, né? Então, assim, sempre ele pensar em todas as ações dele ali dentro da empresa, né? Se ele está transmitindo ali para a equipe, né? Com o exemplo dele, né? Se ele está transmitindo ali a continuidade desses valores. E também ele e todo o pessoal se habituar, né, em falar sobre esses valores, né? Então, sempre que a gente vai discutir, a gente faz muito isso aqui. Sempre que a gente vai discutir em reuniões, algum assunto ali, ó, esse indicador aqui não tá legal, a gente tem que ter uma ação em cima disso. A gente resgata os nossos valores, né? Então, a gente resgata e tá na ponta da língua aqui para todo mundo, isso é importante, né? Quais são... Mas a gente busca nos valores, né, a forma da gente atuar e melhorar a performance. Até uma dica legal sobre essa questão da cultura, é um livro que eu li, chama Walking the Talk, da Caroline Taylor, que ela fala muito sobre isso, e ela faz trabalhos com empresas grandes para como disseminar a cultura, né? E ela fala muito sobre o exemplo. Porque a cultura, ela é uma coisa muito de cima para baixo, né? Ela tem que respeitar essa questão da... É ruim falar o termo hierarquia, mas ela tem que respeitar isso. Ela tem que estar na alta gestão para que esses valores, para que essa cultura para que, na verdade, esses valores da alta gestão virem a cultura da empresa. Então, ela fala muito sobre isso, sobre essa questão do exemplo. Como você tratar isso no dia a dia. Como você falar uma coisa, você ter um discurso dentro da empresa, se seu discurso fora da empresa é completamente diferente. As pessoas vão fazer essa leitura, as pessoas vão observar isso, né? Então, é um livro bem legal, depois a gente pode deixar o link, tem outros, mas eu acho que a cultura é isso, né? É muito isso que o Lucas falou do exemplo, é muito isso de hora que você tá numa decisão difícil a ser tomada, resgata seus valores, olha quais são os seus valores, e aí toma a sua decisão. Isso é disseminar cultura. Isso é você, né, toma suas decisões pautadas no quê? Nos seus valores. E para isso, seus valores precisam ser muito verdadeiros. Porque se uma hora eles deixarem de ser verdadeiros, se você pegar um valor proforme, colocar ali, né, no discurso, vou pegar um valor bonitinho que eu vi ali e vou colocar na minha empresa. Se ele não for sua essência, se ele não for verdadeiro, você vai, em algum momento, burlar esse valor. E aí, essa cultura não vai adiante. Porque as pessoas têm hoje um senso crítico muito apurado para fazer essa leitura de o que nós estamos praticando. Então, é a prática, né? A cultura, ela é a prática dos valores no dia a dia. No dia a dia. Nas situações fáceis, mas nas situações difíceis. Então, acho que é a repetição, né? É a repetição. É a prática, é isso aí. Muito bem. Uma última pergunta sobre isso, que depois nós vamos mudar um pouquinho, falar um pouquinho de inovação. Mas uma pergunta profunda agora, né? Então, vamos lá, Lucas. Olha, não, vai vir pra você também, não? Olhando pra trás, o Lucas do primeiro dia de sucessão é o mesmo Lucas de hoje? Nossa, o que mudou? Quando você falou profunda, eu não imaginei que seria nesse grau. Não, algumas coisas não mudam, né? Então, assim, você percebe que a essência, né, ela se mantém. E eu acho isso muito legal, né? E a gente trabalhar nisso, né? De você se conhecer melhor, você se entender. E aí quanto mais você, né, olha para dentro de si, você consegue enxergar que algumas coisas elas estão desde da sua infância, né? E é importante você manter isso, né? No seu comportamento, na sua forma de pensar, né? Você se conhecer. Mas olhando ali o contexto geral, o Lucas mudou muito. Mudou no sentido de amadurecimento, né? De ter entendido nesse processo todo o que dá certo, o que não dá, né? Como que a gente consegue pôr em prática os nossos sonhos, né? Nem sempre a gente vai conseguir, né? A gente chega, né, com
com essa ideia de que a gente vai revolucionar tudo, né? A gente tem essa vontade, né? essa ansiedade, né? De ver tudo acontecer muito rápido. E a gente entende que é diferente. A gente tem sim que evoluir, mas sempre priorizando, né? O que é mais importante, o que eu consigo fazer agora. Acho que isso é muito importante para o empreendedor no geral, né? O empreendedor, né, faz parte do perfil dele, ele ser sonhador, né? Ele ter essa vontade, né, de ver o negócio dele, né, prosperando. Não vou falar essa palavra prosperando, que já está muito batida aí ultimamente. Ver o negócio dele ali, né, evoluindo. E só que ele tem que entender, né, como fazer isso, né? Ele não tem recursos e ferramentas, né, para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, aqueles empreendedores conseguirem colocar toda a energia deles, né, em cada ação ali, né, uma de cada vez, e priorizando aquilo que vai dar mais resultado para ele no momento, aquilo que é mais importante para ele naquele momento, né? Depois ele parte para a próxima ação, esses vão ter mais resultados, né? Então, acho que isso foi uma das coisas ali que eu percebo que eu amadureci bastante nesse processo. E também eu que, né, percebo hoje, né, que eu era uma pessoa que eu fazia muito o papel de autocrítica, né? Eu me criticava muito, né, cobrando, né? Eu sempre me cobrava que eu tinha que, né, dar resultado. Isso também o empreendedor ele tem que lidar com isso, que ele vai viver acertos e erros no processo dele. Isso é até importante, ele lidar com os erros, para transmitir essa cultura para a empresa dele, né? Transmitir essa cultura de que o erro ele vai acontecer, né? Ele pode acontecer com as intenções boas, né? Porque a gente tem que entender que todo mundo que está aqui na organização, a gente tem que ter esse princípio de que todo mundo tem a intenção, né, de fazer o que é correto, né? De dar resultado para a organização. E quando o erro acontecer, a gente tem que ter a maturidade, a visão de lidar com o erro e aprender com o erro, mas para aprender com o erro, a gente tem que abraçar, né, o que aconteceu, a gente tem que falar abertamente sobre ele, a gente não pode, né, como mecanismo de defesa, né, ignorar e tentar esconder, né, é importante a gente, né, falar abertamente, né, sobre o porquê que aquilo aconteceu, né, por que eu tomei aquela decisão, quais foram os meus pensamentos, a minha forma de entender para chegar naquela decisão. Então, isso também foi uma coisa importante eu entender, né, que isso vai fazer parte do processo, né, e tem até uma escritora, depois a gente pode colocar o link também, ela é portuguesa, Matilde Campilho, se não me engano, que ela fala sobre o erro, né? Que cada vez que aconteceu o erro, ela escreve poemas, mas cada vez que aconteceu o erro, ela percebe que aquilo não foi um ponto, foi uma vírgula, né? E aí ela conseguiu, em todas as vezes, né, entender que aquilo foi importante para o processo de amadurecimento dela. O erro vira um aprendizado, né? Muito bom. Ah, você respondeu profundamente. Profundamente. Pergunta profunda, resposta mais profunda ainda, né? E aí, Carol? Agora ficou difícil, hein? Agora ficou quem difícil. Era a Carol agora? Antes, quem é a Carol hoje? O que mudou? Eu acho que a vida, não só eu acho que a jornada profissional, mas a vida me tornou menos ansiosa. Acho que isso é um grande ganho, assim, para minha vida, para minha saúde. Eu era muito mais ansiosa. Eu aprendi a lidar com a frustração, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. E eu cheguei aqui, muito engraçado, eu vi o Lucas falando, eu fiquei me colocando nas situações. Eu acho que eu cheguei aqui também com grandes expectativas. Uma coisa que foi muito difícil para mim no começo é que eu vim, né, de empresas onde a questão do feedback, da avaliação de desempenho, do descritivo de função, eram coisas muito enraizadas, coisas muito presentes. E aí aqui não tinha isso. O RH, que já tinha um RH, né, iniciando na empresa, mas não era um RH estratégico, não era um RH forte, consolidado. E aí eu me sentia realmente sem norte, assim, e isso me gerava uma ansiedade. Tô acertando, tô errando, o que tá acontecendo? Me gerava uma ansiedade, assim, muito grande. E aí outras coisas que foram acontecendo com o tempo, porque eu acho que cheguei também com essa dificuldade de entender o que era a minha prioridade, o que era prioridade para a empresa e qual é o tempo disso, né?
essa dificuldade de encaixar as coisas no tempo, foram muito difíceis. Então, por exemplo, eu tinha alguns sonhos, né? E que hoje a gente até dá pra rir, né, da história. Um era esse, ter esse RH, né, com as coisas claras, com as coisas desenhadas, cada um sabendo o que tem que ser a sua entrega, tô entregando, tô acertando, tô errando, como que tá esse desempenho, atrelar indicadores. Esse era um dos desejos. E que, de alguma maneira, eu tentei, sem entender o tempo, né, sem ter essa visão e sem ter esse entendimento de fato, tentei fazer, mas no tempo errado, e aí não deu certo. Isso me gerou uma frustração. Como assim? Como a gente vai caminhar desse jeito? Só que depois eu fui entender que aquele não era o momento. Outras coisas precisavam acontecer antes. Um PPR, mas um PPR bem desenhado, em cima de indicadores bem estruturados. Demoramos anos para conseguir isso. E quando nós conseguimos fazer isso juntos já, eu tive aquela sensação de satisfação de falar, poxa, que bom que isso foi agora e não lá atrás, porque agora a empresa está estruturada para isso. Agora a gente tem braço, a gente tem os recursos que o Lucas falou e as ferramentas para isso. Lá atrás não tinha. Só que a empresa tinha outras coisas que estavam muito adiante, que era, por exemplo, um SAP implantado, uma empresa familiar de interior com SAP. Então, poxa, a empresa tinha evoluído e avançado em outros quesitos. Uma empresa já referência em comércio exterior, com muito, usando, por exemplo, ferramentas de rede, estruturas financeiras muito robustas para uma empresa familiar, né? De uma cidade de interior. E aí eu comecei a ver que, poxa, não tem um monte de coisa que eu até então achava que aquilo era importante, mas tem outras tantas coisas, tem outras forças tão valiosas e que merecem mérito, né? Trabalho de marcas, sem um marketing estruturado, mas tinha uma força de marca já muito grande, né? Muito consolidada. Então, eu comecei a olhar isso, né? Acho que eu aprendi a entender o que tinha de bom e entender que, às vezes, o meu tempo não era realmente o tempo da empresa, né? E a trabalhar até as minhas frustrações. Tá, isso continua sendo um desejo, isso continua sendo um sonho, mas vai acontecer em outro momento. Então, acho que com isso eu aprendi a ser menos ansiosa, menos... acho que ter mais calma, né? Saber entender o ambiente primeiro, para depois... Mas eu acho que eu mudei muito, gente. Eu acho que, assim, se falar, a Carol do ano passado é a mesma Carol de hoje, não é. E aí vem filhos, vem tudo. Acho que a gente muda muito, né? E vai se aprimorando, enfim, vai acertando mais numas coisas, errando em outras e vai mudando. Eu acho que eu sempre olho isso, acho que eu vejo que eu mudo muito, assim. Se eu olhar eu há 5 anos e há 10 anos, não, sou outra pessoa em algumas coisas. Claro que a essência não muda, né? Mas em comportamento, eu acho que a gente muda muito, né? Aprender a ter, por exemplo, uma coisa, às vezes, problemas que me desestruturavam muito, que me tiravam muito sono e me desestabilizavam muito, hoje não vão fazer isso comigo. Hoje eu aprendi a lidar com alguns problemas de maneira muito mais tranquila do que eu lidava antes. Então, acho que isso é maturidade, isso é treino. Uhum. Acontece, perde o sono, uma hora você fala, poxa, o que realmente vale o meu sono, né? E são pouquíssimas coisas que deveriam tirar nosso sono. Tirar o né? sono. Sim. São pouquíssimas, Sim. né? E a gente aprende isso com o tempo. Com o tempo. E a Carol falando, eu ia fazendo a minha reflexão com relação ao tempo, ao momento correto, né? Então eu não sei vocês, mas eu vejo coisas que a gente conseguiu agora, recentemente implantar aqui, então mudanças que a gente conseguiu fazer agora, e eu vendo e pensava, nossa, eu queria isso, né? Eu queria que isso acontecesse já não sei quantos anos, mas seria impossível, né? 5 anos atrás isso acontecer da forma como a gente conseguiu fazer hoje. O nível de maturidade de toda a equipe, os recursos que a gente tinha naquela época não eram os mesmos. Então, acho que isso também é a beleza também da nossa evolução, né? A gente saber que tudo tem um momento correto. Tem o seu tempo, né? Muito bom. Bom, você já deu o gancho para a gente puxar o próximo assunto, que é inovação. Quando a gente fala de inovação, todo mundo liga muito à tecnologia, e na verdade não é, né? Então eu trouxe até aqui uma colinha aqui, né, de uma descrição de inovação,
que é o processo de introduzir algo novo ou melhorar algo, agregando valor, seja através de produto, serviço, processo ou até modelo de negócio. Então, a gente tem que tirar muito essa coisa, porque eles perguntam, você tem inovação na sua empresa? Acha que é tecnologia, né? E não, né? Ali na sua loja, você pode ver um produto ali que está gerando um transtorno, que não está dando certo, e você pensar naquilo e falar, nossa, eu preciso tirar daqui e colocar ali, porque vai melhorar o fluxo, isso é inovação, né? E aí, a pergunta é, o que nos leva a inovar hoje? Eu acho que a pergunta volta lá para os valores. Eu acho que tá nos valores. Eu acho que tá na nossa essência de falar assim, eu preciso fazer hoje algo melhor do que eu fiz ontem e amanhã eu tenho que fazer algo melhor do que eu tô fazendo hoje. Então eu acho que volta lá para essência e aí é valor. Hoje, na inovação é um valor nosso na empresa. E eu acho que a gente tem que buscar pessoas para trabalhar com a gente, que venham também com esse incômodo, com essa coisa de que eu quero fazer melhor, eu quero fazer diferente, eu quero testar mais, eu quero experimentar. E aí o erro tem que ser permitido, porque a hora que você começa a experimentar, coisas vão dar errada. Então tem que estar isso na cultura da empresa, porque a gente não vai inovar e a gente não vai propor nada diferente se o errar não for permitido. Nossa equipe nunca vai fazer isso também. Então, se a gente não tiver essa permissão para o erro, se a gente não comprar junto essa ideia de, poxa, vamos experimentar e vamos testar e vamos fazer diferente, vamos ser provocativo no nosso dia a dia e ter isso no dia a dia, né? Podemos falar bonito, ter uma agenda de inovação que a gente não tem, mas podemos ter, né? Vamos ter a nossa agenda de inovação, senão a inovação não acontece. A gente não tem agenda de inovação ainda, podemos ter um dia, mas a gente é muito inovador. Porque a gente o tempo inteiro busca fazer algo diferente, a gente o tempo inteiro se provoca, a gente o tempo inteiro tem essa autocrítica, poxa, eu tô há tanto tempo fazendo isso igual, o que eu vou fazer diferente agora? Que processo que eu posso melhorar, que tempo que eu posso melhorar, que indicador que eu posso ser mais assertivo. Não se conformar com os resultados atuais, mesmo que a gente esteja cumprindo o orçamento e meta. Exatamente, mesmo assim, exatamente. Atingimos o orçamento, ótimo, mas dá para ser melhor, então vamos ser melhor, é isso aí. Os produtos, poxa, esses produtos, esse portfólio, dá para melhorar ele? Vamos melhorar. Eu acho que é isso, é o dia a dia tem que estar na essência de cada um, tem que todo mundo ter esse incômodo, essa vontade de fazer melhor e de buscar coisa diferente, e olhar o mercado e aproveitar ideias que tem no mercado também, não precisamos criar tudo, não, gente, vamos trazer alguma coisa que já existe aqui para dentro, isso vai ser inovação pra gente, pode já existir e tal, mas pra gente pode ser... Até porque quando você traz... né, você tem que fazer várias adaptações, né? Não nada é simples, né? Não vai ser Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então, eu acho que é muito isso. Então, ele tem que estar nos valores e vai entrar na cultura da empresa. E tem que ter esse incômodo, esse inconformismo, eu acho. E tem que estar muito, assim... o RH e os líderes têm um papel muito importante nisso, eu acho. Que é de olhar isso, né? Olhar o que dá para fazer diferente, o que dá para ser melhor, o que dá para automatizar, o que dá para mudar de equipamento, de portfólio, de produtos. Que equipe que cabe bem aqui? Qual é o perfil? Como que eu trabalho esse valor na equipe? Como que eu aproveito a expertise da equipe, das pessoas que estão no processo, para que elas enxerguem oportunidades de inovação? E muitas das nossas inovações vieram de sugestões de pessoas da nossa equipe. Porque, poxa, se você dissemina isso como cultura, as pessoas vão saber que vão poder dar ideias. E são ideias valiosas que vão virar uma inovação legal. Poxa, aí você implanta isso, né? Sim. A Carol falou um pouquinho da liderança, né, Lu? A liderança realmente é importantíssima, né? Como fazer, né, trazer essa liderança para ter esse olhar para a inovação, né? Como a gente traz esses líderes para ter esse olhar? Eu acho que em cada situação, né, esse ponto da gente trabalhar o que é possível ser melhorado nos nossos resultados, né, na nossa forma de pensar.
Não, então essa liderança, ela mais do que, né, o restante da equipe, ela não tem que se conformar com esses resultados, ela tem que buscar sempre a melhora, mas ela também tem que criar um ambiente, né, de segurança para a equipe, de que seja permitido testar, né? E a gente estava falando do erro, né? E de novo, isso é muito importante, né? Até uma dica, né? Pensei agora num livro que fala sobre isso, as cartas de Bezos, né? O Muito erro bom. bem sucedido, né? Então, para a Amazon, né? Ele, né? O fundador da Amazon, né? Ele criou essa cultura, né? De uma empresa que é extremamente inovadora e foi muito importante para eles os testes e a equipe perceber que errar faz parte do processo, mas em cada erro eles vão refletir e vão, né, melhorar, né, aquilo que aconteceu, isso vai ser melhorado. Então, o erro é visto de uma forma positiva. E até eu pensei num caso, né, que aconteceu esse ano, né, e acontece a todo momento, né, sempre que a gente pensa numa mudança aqui, seja de processo. No nosso caso, a inovação muitas vezes é o processo, a gente não tem grandes inovações tecnológicas, né. Disruptivas, né? Exatamente, de produto, muitas vezes são coisas simples, mas que ao mesmo tempo na implantação acaba se tornando complexo, né, você tem que ter envolver as pessoas ali que vão ser impactadas, isso é muito importante, né, quando a gente pensa em inovação, né? Você trazer todo mundo para conversar, pensando sempre em minimizar o impacto ali negativo na hora que você implanta essa mudança. Mas teve uma situação aqui esse ano em que a gente, né, então partiu do indicador, né, o nosso indicador de frete, e a equipe trouxe ali transportadoras novas, né, para a gente melhorar esse nosso indicador. Melhorar tanto, né, em custo, mas também no tempo de entrega, né? A gente queria melhorar esse nosso resultado. E ali uma das empresas que a gente trouxe, dessas transportadoras, causou um grande impacto ali, né? Um caos, né? Então, assim, clientes nossos que estão assistindo provavelmente vão entender isso agora. Vão entender. E a gente foi muito impactado com isso. Mas isso poderia, olhando para trás, né? Isso poderia ter acontecido a qualquer momento. Então, o que foi feito, né? Foi a equipe que trouxe, né, que essa ideia, né, essa mudança foi penalizada? Não foi penalizada. Mas eles participaram ativamente do processo de resolver essa situação, né? Então, assim, eles participaram muito e... né, foram ações rápidas ali que a gente conseguiu resolver, contornar toda essa situação, mas depois a gente foi, né, a gente trouxe todo mundo para olhar, né, e a gente mudou todo o nosso procedimento de qualificação, né, de transportadora. Então, isso permitiu, né, essa situação permitiu que várias outras não aconteçam, né, a partir de agora. Então, esse ambiente de que as pessoas se sentem seguras, né, para testar, né, Carol, isso é a base para você ter uma equipe que pense em mudanças grandes ou pequenas. Vou até falar um negócio, é um termo que também já está muito batido, eu não gosto de usar, mas nesse caso cabe, que é o empoderamento da liderança e das pessoas no processo, que é isso. Foram lá, testaram, trouxeram a ideia, deu errado, essas pessoas vão buscar a solução. Isso é uma coisa, acho que tão valiosa, isso vai trazer tanto amadurecimento e entendimento, e conhecimento, e experiência para aquele profissional, que da mesma forma que a empresa sai diferente da situação, aquela pessoa sai diferente da situação. E a gente viu isso nessas pessoas, né? O quanto que hoje eles são muito mais críticos ao processo. Então, acho que isso é muito importante. Isso é treino, né? Sim. Isso realmente é experiência, é aprender fazendo, né? Uma coisa que a gente tem aqui também é o programa Melhora Suprir, né? Conta um pouquinho aí pro pessoal, Carol, o que é o programa? Tá, vou contar. Ó, antes queria só então dar uma outra dica também de uma autora, não lembro o nome do livro, a gente põe também, que é a Amy Edmondson, que ela faz uma pesquisa sobre a Google, que é uma empresa que a gente sabe que é bastante inovadora. E uma das questões muito trabalhadas ali na essência, ela é uma psicóloga, é a questão ela foi pesquisar por que a Google dá tão certo e tem tantos cases de sucesso na inovação. E a questão é o quê? A segurança. Você saber que você tá ali, que você tem a segurança psicológica, né, emocional de trabalhar naquele lugar, inovar, fazer, acertar, errar e que tá tudo certo e que isso faz parte do script. Então, acho que isso é muito legal. E aí, sobre o Melhora Suprir, é um programa novo, começou esse ano,
Já tá acabando o ano, né? Já vai finalizar agora o primeiro ano dele, o primeiro ciclo. E a ideia é bem isso mesmo, é trazer para o dia a dia as sugestões. Então, a gente, pelo nosso canal, a gente consegue receber as sugestões da equipe. Essas sugestões são avaliadas e de acordo com o momento, né? Porque aí a gente entende isso, o momento é adequado, tudo isso é dado um feedback, um retorno para aquele colaborador, se vai ser implantado ou não. E aí a gente implanta e tem um processo de premiação, de certificação, e vem muitas ideias boas. E ideias que nós aqui jamais pensaríamos, porque a gente não tem um entendimento a fundo daquele processo. Sim. Então, são ideias geniais que a gente melhora muito o tempo, muitas vezes de separação, ou ideias que melhoram a qualidade de trabalho da equipe, que melhoram o processo, que melhoram a comunicação, que também falamos um pouco sobre isso, mas a comunicação é fundamental, a gente sabe disso, que melhoram a comunicação entre as áreas, que melhoram o senso de prioridade, enfim, são situações que, de acordo com a dor, com a experiência daquele colaborador, ele pode fazer a sugestão, sem medo de ser, né, de ser feliz, bota lá a sugestão vai ser avaliada, estando num momento adequado, fazendo sentido, ela vai ser implantada ou ela vai sofrer ali alguma adaptação para implantação. Falei tudo? Faltou alguma coisa? Não, é isso mesmo. E é uma forma da gente exatamente encorajar essa inovação, né? E vem muita coisa bacana. E isso, porque a pessoa que está lá na operação, ela que está vendo a dificuldade, ela que consegue ver isso melhor do que a gente, né? Às vezes a gente não consegue entender a fundo aquela operação. Então, eles que estão ali, eles vão ter esse olhar. E às vezes é uma coisa simples que você muda ali e que faz toda uma diferença. Assim, a gente já teve vários casos. Todo mês a gente tem, né? E aí tem um momento que eles apresentam pra gente a sugestão deles, eles ganham o certificado, tem o brochinho, e é muito bacana, né? E realmente estimula muito que eles pensam nessas inovações e tudo mais. Mas uma coisa importante é a gente medir também, né, Lucas? Como medir essas inovações? Se isso está trazendo um resultado, se isso realmente foi importante. Cada projeto que a gente faz, né, que tem algum tipo de mudança, né, e a inovação tá sempre presente nesses projetos, a gente pensa que ele tem que trazer algum resultado palpável, né? Então, se você, a gente falou aqui de transporte, né? Se você quer fazer alguma mudança no seu processo ali de transporte, isso tem que trazer ou uma melhora no custo ou no tempo de entrega, né? Então, a gente tem que ter indicadores para isso. E até um indicador aqui muito importante para nós somos distribuidores, então a entrega é primordial aqui no nosso atendimento. A gente tem o nosso indicador que é o OTIF, ele vai medir quantos % ali da nossa venda foi feita dentro do prazo e que a gente entregou o pedido inteiro junto, né, sem ter quebras nesse pedido. Esse indicador nosso, e até isso eu penso que é importante no processo aí de você criar uma cultura, né? Então, esse indicador nosso, a gente divulga ele para a empresa toda. E ele está presente até nas avaliações ele é um indicador corporativo, ele compõe o PPR da empresa toda e ele faz parte das avaliações de desempenho da empresa toda, né? Então, assim, teve até assim, quando a gente colocou nas avaliações que foi recente, pessoas vinham me perguntar, mas poxa, eu sou do fiscal, né? Como que eu impacto nesse indicador, né? Como que eu vou ser medido ou vou medir minha equipe, né, de acordo com esse indicador? E sim, se esse indicador está na nossa cultura, né, e ele tem essa importância toda para o nosso atendimento, pode ter certeza que todo mundo da empresa vai ter um papel nesse resultado, né? Então, seja uma pessoa que está diretamente, ou umas vão ter um impacto maior, né? Alguém que está diretamente ali na separação do produto, né, fazendo parte da entrega, mas também, né, uma pessoa do fiscal, né? Então, assim, o que eu falei, né? O tempo de você dar entrada, às vezes, numa nota, né? Você ser mais ágil, você pensar em melhorias para ter menos problemas no faturamento, por exemplo.
para ter menos cartas de correção. Tudo isso vai impactar em a gente, né, melhorar esse indicador. Então, quando a gente trata, né, de uma inovação, né, uma melhoria, né, que a gente sabe que o resultado dela vai ser, né, esse indicador, a gente tem que sentir ali, ó, meu OTIF, né, é 70% hoje, né? Quanto que eu espero em atingir com a implantação dessa inovação? Espero 75%. Então, daqui a um tempo eu vou medir e ver se essa melhoria trouxe esse resultado. Tudo na empresa a gente tem que, na gestão, a gente tem que sentir, seja algum indicador, né, que esteja relacionado a custo ou atendimento, você pode fazer pesquisa de satisfação com o seu cliente, sentir esse valor percebido dele, né, se teve melhora, mas tudo você tem que trazer aí para um universo ali do que é palpável. Muito bem. Vocês conseguem citar aí algumas inovações que nós tivemos aí na Suprir nesses anos aí de segunda geração? Sim, eu acho que temos... né, citar uma aqui que o Lucas já comentou bastante, que é a criação da Nord, acho que é uma inovação. Nós tivemos a implantação dos Power BIs, então hoje a gente tem a informação de forma muito rápida. Tivemos a implantação do WMS nos armazéns. Tem umas aí, eu deixo pra você falar, né? Da filial. Que mais que eu posso falar? Assim, portfólio, né? Fizemos algumas adequações de portfólio de produtos também, que são inovações. Que mais? Pensar assim, processos, a gente automatizou vários, né? Sim. Vários. Vários robozinhos funcionando dentro do sistema, enfim, que melhoraram muito ali a qualidade, né, do serviço das áreas. Quer falar um pouquinho? A agilidade na precificação, né, que teve muito a ver com esses BIs que a gente implantou. Uma, né, até uma que eu gostaria de ter há muito tempo que a gente conseguiu implantar agora, a data de entrega automática, né? Então, quando os clientes sabem, né, que a gente trabalha com uma quantidade muito grande de produtos e a gente lida com a importação, então cada produto vai ter uma data diferente ali que a gente consegue atender no pedido. Então, isso pode parecer simples, né, o sistema calcular a data de entrega para cada linha ali do pedido, mas foi um desenvolvimento ali que trabalhoso. E que tem um impacto muito bom com os clientes, né? Isso impacta diretamente no OTIF, que eu estava falando agora há pouco, né? Você conseguir mensurar a data de entrega, né? Que você vai conseguir atender cada item dentro de um pedido. Que mais? São inúmeras, né? Acho que o próprio Melhora Suprir, né? Penso que foi uma inovação. Uma coisa importantíssima que a gente não tinha também, o manual de procedimentos. Manual de né? procedimentos. Porque cada vez que muda um colaborador, a gente não tinha isso, os procedimentos descritos, né? Então, você depende de alguém que tenha o conhecimento e que vai passar da forma como ele lembra ou aprendeu, né? Então, nós criamos o manual com os procedimentos e isso acho que ajuda demais, né? Nessa transição, sai um colaborador, entra outro, não tem tudo ali no manual, a pessoa tem uma dúvida, consegue ir no manual, tirar a dúvida. Foi algo importante também, que eu me recordo, assim. Eu acho que os indicadores também, né? Porque a gente já tinha uma cultura de trabalhar muitos indicadores financeiros, né, econômico-financeiros. E aí a gente começou a estruturar indicadores, como o OTIF que o Lucas falou, satisfação do cliente, que eles vão, de certa forma, levar, né, eles tendo sucesso, eles vão levar a gente para um bom indicador financeiro. Só que isso precisa ser mapeado. Então, essa estruturação de indicadores não financeiros também eu acho que foi um processo de inovação. Com base neles, na leitura desses indicadores, a gente melhorou muitos processos. Eu achei que você ia falar, ia deixar para você, que é a filial. A filial de São Paulo, de Guarulhos. Que é recente, né? Essa saiu do forno agora 1º de agosto. E tem clientes ainda que não sabem, né? A gente está fazendo todo esse trabalho de divulgação, até interessante a gente falar sobre isso. A gente tem agora essa filial em Guarulhos, que inicialmente a gente está fazendo o redespacho de materiais que vão para os outros estados. Então, a gente está com um caminhão próprio para levar de Ribeirão Preto até Guarulhos todos os dias, né, de madrugada. Então, a mercadoria é separada hoje e amanhã cedo. Ela está chegando em Guarulhos para ser redespachada, né, para outros estados. Isso trouxe uma
rapidez maior na entrega, que antes a gente fazia isso com frete terceirizado. O cliente pode coletar lá na filial material, então reduz o custo, muitas vezes, do cliente, né, de transporte, quando esse frete é FOB. E então ele impacta, né, nesses indicadores que a gente está falando, essa inovação. Muito bom. Pra gente encerrar o bate-papo, foi muito bom, mas alguma dica aí para quem está começando a empresa ou começando uma sucessão? Mais algum livro? Vocês deram dicas de vários livros, né? Eu acho que a dica... Nossa, não sei que dica dar, né? Eu acho que talvez começar por uma fala que o Lucas falou, né? Poucas coisas deveriam valer nosso sono. Eu acho que é muito desafiador ter uma empresa e estar à frente, assim, de um negócio, e a hora que ele começa a crescer, isso vai ficando ainda, né? Vai trazendo mais responsabilidade, mais preocupações. A gente sabe que a gente está num país de uma complexidade fiscal absurda, que então você todo dia pensa, será que eu tô fazendo tudo certo? Será que mudou alguma coisa de ontem para hoje que eu não sei? Então, isso requer muito entendimento, uma carga tributária altíssima que provoca a gente ao tempo inteiro buscar soluções mais eficientes, porque os custos ficam muito apertados. Então, eu acho que a gente tem que, talvez a dica seja essa, não é fácil, mas pode dar muito certo, só que pensar que poucas coisas deveriam valer nosso sono, porque senão o negócio acaba consumindo a nossa saúde, e esse não é o objetivo. Que bom, né? Tomara que a gente aprenda, de fato, a ser essa pessoa, né? Isso aí. Mas eu acho que essa é uma dica minha, assim. Eu já perdi muito sono e hoje eu falo, poxa vida, né? Será que valeu a pena? E no caso do empreendedor tem essa dificuldade de separar o que é o profissional e o que é o pessoal, né? Ele é como se tudo fosse uma coisa só. Mas é importante essa separação. E a gente fala sorrindo, mas a gente sabe que o dia a dia não é fácil. Não é fácil, né? É muita coisa para resolver, é muita coisa acontecendo o tempo inteiro, mudando o tempo inteiro. E quanto mais o negócio cresce, maior é essa responsabilidade, né? Então, acho que faça valer a pena. Eu acho importante também para o empreendedor, porque é muito comum e a gente está o tempo todo olhando para fora, o concorrente, e tá o tempo todo. Só que se você fica o tempo todo olhando para a direita, olhando para a esquerda, você perde a clareza de quem você é, né? E do seu objetivo. Então, é importante o empreendedor ter esse foco, né? De qual que é a minha essência, né? Que eu posso trazer de diferente, né? Qual que é o meu sonho. Verdade. Não perder a clareza disso. Muito bom. Agradeço a presença de vocês e parceiros, clientes, se quiserem participar, manda aí uma mensagem pra gente, coloca aí nos comentários, tá? Também se tiver alguma sugestão de algum assunto que a gente possa trazer, que vai enriquecer, que vai trazer informações para vocês, também podem colocar aí nos comentários, que a gente vai fazer o possível de trazer os conteúdos e as informações que sejam essenciais aí para vocês. Tá bom? Agradeço muito e esse foi o Pode Suprir.